Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso curso de Reiki 1, Reiki Tradicional Sui. E hoje nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre a história do Reiki, né? Como ele surgiu, como ele apareceu aí nesse mundo, né? E a tradição conta que o Sensei Mikao Sui nasceu no Japão em 15 de agosto de 1865, no distrito de Yamagata. É, ele era uma pessoa comum, um homem comum, né? Era casado, tinha filhos, tinha uma empresa. Só que depois da falência, né, da empresa dele, o Sui Sensei começou a se questionar muito sobre o sentido da vida, o que era que ele estava fazendo aqui, porque tudo tinha dado errado, porque aquilo tinha acontecido, apesar dele ter se dedicado tanto, né, se esforçado tanto. E eu acho que essa é uma questão que aparece muitas vezes nas nossas vidas, né? A gente passa por muitos desafios, muitas situações difíceis que a gente não sabe qual caminho seguir, né? O que é que a gente fez errado, se é que a gente fez alguma coisa errada, por que é que aquilo está acontecendo com a gente, né? Então, Mikao Sui passou por todos esses contratempos, né? Toda essa situação aí, e ele foi buscar as respostas no templo Zen budista em Kyoto, né? Ele foi buscar ali o equilíbrio dele, ficando um tempo no templo Zen budista, em um dos templos Zen budistas de Kyoto, né? Ele foi lá para meditar. E em Tóquio, tem o túmulo, né, de Mikao Sui, e lá nas inscrições tem uma pedra, e nessa pedra tem algumas inscrições falando, contando sobre a vida de Mikao Sui. E lá diz que ele sentiu, né, que ele recebeu a energia Reiki durante um retiro de jejum de 21 dias que ele fez no Monte Kurama, lá em Kyoto. Então, depois de bastante tempo vivendo lá no templo, meditando, fazendo todas as orientações, né, que os mestres tinham passado para ele, mesmo assim ele ainda não tinha encontrado as respostas que ele tinha ido buscar lá. E aí ele fez esse acordo com ele mesmo e com o mestre dele. Na época ele disse: "Olha, eu vou fazer um retiro de jejum. Eu vou ficar sem comer, sem beber água, sem nada. Eu vou lá para o Monte Kurama, eu vou meditar até eu conseguir atingir as respostas que eu vim buscar, até eu conseguir atingir a minha liberação." E assim ele fez. E depois de 21 dias, né? Tem muitas histórias, mas diz que depois de 21 dias ele recebeu aí como um raio, como um sentimento, a energia Reiki fluindo em seu corpo e ele recebeu esse ensinamento, esse conhecimento da energia Reiki, né? E como eu falei, né, o Sensei Mikao Sui, ele era budista e no Monte Kurama, né, lá em Kyoto, existe o Templo Kurama, que é ligado ao budismo Tendai, que oferece aí um ambiente perfeito para meditação e para busca por si mesmo, né? Então, se você tiver a oportunidade de visitar o Japão, visitar Kyoto, eu fui em Kyoto em 2017. Acabei não visitando o Monte Kurama, mas eu fiz alguns passeios por lá. E, na verdade, em todos os lugares que eu visitei no Japão, né, ah, é como se essa atmosfera budista, essa atmosfera, para mim, né, essa atmosfera espiritual do Reiki estivesse presente não só em Kyoto, mas também em Nara, em Miyajima, na própria Hiroshima também a gente sente essa presença, essa força da renovação, essa força espiritual do Reiki. Não por acaso o Reiki, é, esse conhecimento chegou até nós a partir
do Japão, né? A partir do Sensei Mikao Usui, lá nesse episódio que ele recebeu a energia Reiki lá em Kyoto, tá? Existem alguns livros que contam a história, né, essa parte histórica do Reiki. Esse livro aqui, que é Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter, é um livro que traz bem detalhadamente essa história. Ele vai trazer os primeiros mestres, vai trazer informações sobre a família de Mikao Usui, sobre os primeiros mestres de Reiki, as pessoas que foram iniciadas por Mikao Usui e que ficaram aí responsáveis por dar continuidade ao conhecimento, à filosofia do Reiki. E é um livro que eu recomendo bastante, é da editora Pensamento e vale bastante a pena a leitura, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. E, como eu falei, Mikao Sui, ele seguia o budismo, né? O Zen budismo no Japão, né? O budismo Tendai. E ele fazia uma meditação a partir do Sutra do Coração. Ele recomendava que os seus discípulos, né? E depois esses discípulos que vieram a se tornar mestres, que eles fizessem a meditação no Sutra do Coração, né? E eu vou ler o Sutra do Coração aqui para vocês e vou fazer algumas explicações, algumas correlações a respeito do Sutra do Coração com a filosofia do Reiki. E eu acredito que a partir do momento em que vocês também começarem a meditar nesse sutra, vocês começarem a ler, vocês começarem a praticar o Reiki, mais informações a respeito dessas correlações, desse conhecimento vão surgir aí para vocês, tá? Então vamos começar. O Sutra do Coração. Então, homenagem à perfeição da sabedoria, à amável, à santa. Quando Avalokita, o Senhor Santo e Bodhisattva, praticava profundamente a perfeição da sabedoria, ele viu claramente que os cinco agregados são vazios em sua natureza. Avalokita aqui, né, Bodhisattva, a gente está falando do Buda Sakyamuni, o Buda histórico, né? Então, ele faz essa referência ao Buda e quando ele atingiu a perfeição da sabedoria, quando ele atingiu o Nirvana, ele viu, né, que os cinco agregados são vazios em sua natureza. E aí o Sutra do Coração ele vai explicar o que é esse vazio. Então ele começa, né, a dialética do vazio, o primeiro estágio. Ó Sariputra, a forma é o vazio e o vazio é a forma. O vazio não é diferente da forma e a forma não é diferente do vazio. Tudo o que é forma é também vazio. Tudo o que é vazio é também forma. O mesmo acontece com as sensações, as percepções, os impulsos e a consciência. Então, o que ele quer dizer aqui? Que no vazio não existe forma, assim como também o vazio é a forma. Porque no vazio não existe diferenciação, não existe certo ou errado, não existe claro ou escuro, não existe cheio ou vazio. É o vazio, é o nada, né? A não existência e ao mesmo tempo é a existência de tudo. Então, o que é que acontece? Que ele fala que no vazio, que é de onde vem a energia Reiki, né? Que é onde deveria estar centrado o nosso coração. O vazio ele não vai sofrer a influência das sensações, das percepções, dos impulsos e da consciência. Então, a nossa mente, as correlações, as cognições, as informações da nossa mente, que são geradas também pelas nossas sensações, pelas nossas percepções da matéria ou do éter, enfim, e nada disso vai influenciar o vazio. Nada disso vai mudar o vazio. O vazio é o vazio e ele existe e é isso. E a forma está presente no vazio e o vazio está presente na forma. Por que que isso é?
tá confuso, eu sei que tá confuso, mas é interessante a gente começar a compreender esses conceitos de vazio, forma e de que nada desse da forma, né? Nada da matéria, do que está condizente à matéria, vai influenciar o vazio, vai influenciar essa energia, vai influenciar o todo, porque no reiki a gente vai compreender que não existe, por exemplo, essa noção de tempo e espaço, essa diferença entre a nossa existência material e a nossa existência espiritual, superior. Então, o reiki ele vai atuar em diferentes corpos, né? Em diferentes dimensões, em diferentes situações, porque ele vem desse todo que é o vazio e que compõe a forma e que não é diferente da forma. Então, ele pode influenciar, em todo esse processo, né? E aí ele continua, né? Ó Sariputra, todos os dharmas se caracterizam por serem vazios. Eles não nascem nem morrem, não são impuros nem puros, não são deficientes nem completos. Dentro da filosofia oriental, Dharma é tudo aquilo que está predisposto e que precisa ser feito, que precisa ser cumprido, são as nossas tarefas, são os nossos deveres. É o que deve continuar sendo feito, é o que deve continuar acontecendo para que a existência mantenha a sua permanência, né? Para que tudo continue existindo. E não porque existe uma causa ou um efeito, ou porque você quer absorver resultados a partir daquilo. Não é isso. A questão aqui é: você precisa cumprir o seu Dharma, você precisa fazer o que deve ser feito, mas sem esperar a influência, sem esperar nada em troca, sem esperar colher os frutos, colher os resultados dessa ação, né, do Dharma. Então, o Dharma, quando ele fala aqui que não nasce nem morre, não são impuros nem puros, não são deficientes nem completos, eles são o vazio, eles existem. Toda essa concepção de nascimento e morte, impureza e pureza, deficiência e completude está dentro do nosso da nossa compreensão da matéria, está dentro do nosso da nossa compreensão da nossa mente, né? É algo como se a humanidade tivesse criado essa concepção de nascimento e morte, de impureza e pureza, de certo e errado, essa dicotomia maniqueísta, quando, na verdade, na suprema existência, né, nos planos espirituais, nas dimensões espirituais, no vazio, isso não existe, isso não se aplica. E o reiki é fruto dessa energia vital, universal e espiritual. Então, ele não vai, como eu posso dizer, ele não vai se tornar impuro, ele não vai morrer, ele não vai ficar incompleto por entrar em contato com a nossa existência, com a nossa matéria. Ele não é possível de ser poluído. Então, por isso que ele tem essa capacidade de cura, por isso que ele tem essa capacidade de ajuste. E como eu falei na aula anterior, né, não existe contraindicação para o reiki, porque essa questão de contra alguma coisa está dentro da matéria, não está dentro da concepção do reiki. E aí, no terceiro estágio aqui da dialética do vazio, né, ele continua a explicação. Por isso, ó Sariputra, no vazio não há forma, sensação, percepção, impulso, consciência. Não há olho, ouvido, nariz, língua, corpo, mente. Não há formas, sons, cheiros, sabores, substâncias palpáveis, nem objetos da mente. Desde tudo o que possa ser percebido pelos sentidos, até tudo o que possa ser apreendido pela mente. Nada há.
Não há ignorância nem extinção da ignorância. Não há envelhecimento e morte, nem extinção do envelhecimento e da morte. Não há sofrimento, nem originação do sofrimento, nem eliminação do sofrimento, nem caminho, nem há nada a saber, nem a obter e nada a não obter. É o vazio. Não há nada, nada nem nada que seja contra o vazio. É o nada, não existe. Então, assim, é, quando a gente entende que a nossa alma, né, essa parte mais divina dos nossos corpos, ela é não nascida e imutável, né, ela é imperecível e imortal, a gente consegue compreender um pouco mais sobre essa concepção do vazio, né? Então, não vai, no vazio não há essa possibilidade de extinção, não há ignorância. E por não existir ignorância, não tem como eu acabar com a ignorância, porque a ignorância não existe. Não há mente, então não tem como eu acabar com a mente. Não há envelhecimento, não há doença, não há morte, não há existência, né? Não tem originação do sofrimento, porque o sofrimento ele não vai existir. Então não tem como ele se originar, ele não existe. Não existe nada a você aprender, compreender, obter, porque é como se você já tivesse tudo. Você já fosse tudo, você já tivesse toda a compreensão, você já tivesse toda a completude dentro do vazio. E a vivência concreta e base prática do vazio. Portanto, ó Sariputra, possui indiferença a todo ganho pessoal que o Bodhisattva, né, entregando-se à perfeição da sabedoria, vive sem que nada lhe perturbe o espírito. Como não há nada que lhe perturbe o espírito, ele não foi feito para sentir medo. Ele subjuga o que pode inquietar e no fim alcança o nirvana. Então, assim, no vazio, né, o Bodhisattva e dentro do budismo existe essa compreensão, esse entendimento de que todos somos Budas, né, todos somos é, possíveis, todos temos essa capacidade de atingir a liberação, atingir a iluminação, atingir o nirvana, né? Nós temos essa possibilidade de se entregar à perfeição da sabedoria e viver sem que nada nos perturbe, sem ter medo, né? Então, se você não tem medo, não há nada que possa controlar você. Não há nada que possa brincar, iludir a sua mente. Não há nada que possa adoecer você, machucar você, porque você não tem medo. Você tem total confiança em você mesmo. Você tem total ligação com a perfeição da sabedoria, com o todo, com quem gerou tudo isso, com o poder universal, né? Com essa energia vital. Então, a partir dessa concepção, é possível não se amedrontar, não se inquietar, né? E alcançar a perfeição que é o nirvana. Então, Mikao Sui ele fazia a leitura desse sutra e ele orientava os seus mestres a meditarem também no Sutra do Coração para que eles pudessem ter essa compreensão acerca do vazio, acerca dessa possibilidade de iluminação e principalmente em relação à origem da energia Reiki, né? De onde ela vem e como a gente pode utilizá-la nesse plano. Então, o vazio total é a base também do Budado. Então, todos que se manifestam como Budas nos três períodos de tempo despertam totalmente para a iluminação correta, perfeita e suprema, porque se entregam à perfeição da sabedoria. O ensinamento posto, né, ao alcance dos não iluminados. Por isso, as pessoas devem saber que o Prajnaparamita é o grande mantra.
o mantra do grande conhecimento, o mantra supremo, o mantra inigualável. Na verdade, o apaziguador de todo sofrimento, pois o que poderia ser errado? Pelo Prajna Paramita, esse mantra foi revelado. Ele diz: ó vós que fostes além, que fostes todos além. Ó que despertar, salve! Assim termina o coração da sabedoria perfeita. Então ele fala que esse conhecimento, essa possibilidade do nirvana, né, de atingir essa compreensão, essa sabedoria perfeita do vazio, ela está disponível para todas as pessoas que queiram encontrá-lo, né? Então, e que queiram e que buscam essa existência livre de sofrimento. Então, quem não conhece a história de Buda, eu aconselho que leia, né, que tenha algum conhecimento aí a respeito da história de Buda, né? Ele que foi um avatar, né, um avatar na concepção da filosofia oriental, é uma encarnação da própria divindade, encarnação do próprio Deus Criador, quando não no Bhagavad Gita, que é um livro, um dos principais livros de filosofia indiana, de filosofia védica, ele fala, né? Sempre, Krishna fala no Bhagavad Gita, sempre que há o predomínio da irreligião, eu mesmo venho a este mundo para restabelecer a verdade, para restabelecer o conhecimento. Então, é, a compreensão é que Buda foi um desses avatares. Ele veio em um período de irreligião, de crescimento, né, da irreligião. Então, havia na época muita matança de animais, e dentro dos princípios védicos haviam algumas cerimônias e que estavam previstas, né, o sacrifício de animais e que esses sacrifícios serviam para a liberação das próprias almas que estavam presas ali dentro de um corpo de animal. Só que o que acontece com a decadência da humanidade, né, a decadência desses mestres também, que deixavam de ser mestres, né, dentro das eras, né, a gente, dentro da filosofia védica, a gente tem a, a orientação das eras, né, e com o declínio da concepção, declínio da humanidade, né, e o declínio daquela era, é, o que era que estava acontecendo? Essas almas elas não estavam mais sendo liberadas, houve uma deturpação desses princípios, desses sacrifícios, né? E Buda vem justamente para restabelecer a verdade. Ele vê que há um predomínio da irreligião, ele vê que as pessoas estão completamente perdidas, né? Vivendo e se relacionando ali, se identificando com o sofrimento, sem saber como sair daquilo ali. E Buda vem para trazer esse conhecimento justamente para pregar a não violência, né? Pregar esse conhecimento aí da não dualidade, pregar o caminho do meio e trazer esse conhecimento de que todos podemos atingir a liberação, todos podemos ser Budas, se a gente compreender que essa existência ela é uma existência de sofrimento e que só há uma forma de se livrar desse sofrimento, é compreender que ele existe e buscar sair disso. Não se identificar com essa existência, não se identificar com a ilusão da matéria, com Maya, né? Então, estar sempre acima disso, se colocar distante dessa situação que é como o Sutra do Coração fala aqui, o Dharma, né? Você vai seguir o Dharma mas não só porque você quer buscar a iluminação, mas porque é o que precisa ser feito, porque o Dharma em si, ele é vazio, né? O vazio, ele tem a forma, ele compreende a forma, mas ele também, ele não é a forma, ele é o vazio, tá? Então, essa é a concepção do Sutra do Coração que
Mikao Sui trazia para os seus iniciados e para os mestres lá que seguiam ele lá no começo do Reiki. Eu queria passar para vocês um exercício simples de respiração. A gente vai fazer esse exercício agora. Então, a ideia é que a gente respire fundo, segure o ar e conte até dois. Depois, nós vamos expirar o mais profundamente que puder, eliminando todo o ar dos pulmões. Então, vamos lá. Vamos inspirar e segurar até dois. Então, note que na inspiração, quando você inspirar o ar, leve o ar para o seu diafragma, para a sua barriga, né? E quando você colocar o ar para fora, busque fazer essa expressão. Tire todo o ar que está dentro de você, né? Você pode fazer esse movimento com o corpo, sinta essa eliminação do ar dos seus pulmões. Né? Agora, nessa próxima inspiração, a gente vai contar até três, segurar o ar contando até dois, e depois a gente vai expirar, a gente vai liberar esse ar contando até quatro. Então, vamos lá. Muito bem. A ideia é que a gente possa manter esse padrão de respiração, prestando atenção enquanto segura a respiração. Observar se o seu peito ele vai subir ou descer, ou se realmente o ar, né, você vai conseguir puxar o ar para a barriga, para o diafragma, né, que a gente chama de respiração no hará. E a gente não deve se forçar a manipular esse padrão, apenas continuar prestando atenção à respiração para que esse padrão se pareça natural, para que seja natural da nossa respiração. O Reiki, lembra que ele vai trabalhar com a energia vital, com o Ki, com o prana, e a respiração ela está completamente envolvida nisso. E durante a prática do Reiki, né, no atendimento de Reiki, a gente vai estar nesse processo também de concentração e de estado meditativo. E uma boa forma de manter a concentração é focar na nossa respiração. Agora eu vou trazer para vocês quais são os três pilares do Reiki, né? Então, a gente tem que os três pilares do Reiki são Gachô, Reijirô e Shiryo. A meditação Gachô significa duas mãos postas. Então você vai fazer esse movimento aqui com as mãos, né? Ela vai ficar nessa posição e você vai colocar as suas mãos assim, ó, em frente aqui do seu chakra cardíaco, aqui em frente ao peito, tá? Sempre essa meditação, ela é feita no início dos cursos, né, ou encontros de Reiki, e ela era feita nos encontros e nos cursos promovidos pelo sensei Mikao Sui, né? O que é que a gente recomenda hoje? Que você faça essa meditação logo ao se levantar ou antes de ir dormir, antes de se deitar, durante pelo menos 20 a 30 minutos. Então, a ideia é que você se sente com os olhos fechados e as mãos postas diante do peito e concentre toda a atenção no ponto onde os dois dedos médios se tocam, tá? E aí você vai relaxar o quanto você puder. Você pode, durante essa meditação, ir trabalhando, né, e se concentrando aí na respiração, fazendo esse exercício de respiração que a gente fez agora. E você também pode recitar mentalmente os cinco princípios do Reiki, né, enquanto você medita, que isso vai auxiliar na sua concentração. E ainda nessa aula eu vou passar para vocês quais são os cinco princípios do Reiki que vocês vão gravar, vão acompanhar aí, tá bem? Então vamos lá. O segundo princípio, né, segundo pilar do Reiki é o Reiji, que chama Reiji-Ho. Então, Reiki significa indicação da energia Reiki
e o Rho significa métodos. Então, Reiji-Rho constitui-se de três breves rituais que são realizados antes de cada tratamento. Então, antes de você aplicar, começar um atendimento de Reiki, você vai fazer o Reiji-Rho. Então, o que é o Reiji-Rho? Você vai juntar as mãos, né, aqui diante do peito na posição, na postura de gachô. Você vai fechar os olhos e em seguida você vai entrar em sintonia com a energia Reiki. Você vai pedir a energia Reiki que flua através de você. E você vai repetir mentalmente 3 vezes o desejo de que o reiki flua. Ao sentir a energia, siga para a etapa seguinte. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa posição aqui com as mãos, a gente vai colocar em frente ao nosso peito, vai fechar os olhos e a gente vai pedir que a energia reiki flua através de mim para que eu possa realizar esse tratamento. Que a energia reiki flua através de mim, para que eu possa realizar esse tratamento. Que a energia reiki flua através de mim, para que eu possa realizar este tratamento. E aí você vai começar a sentir a energia reiki fluindo por você. Uma dos sintomas que pode acontecer é você pode começar a sentir o interior aqui da sua mão, né, das suas mãos aquecendo. É como se você tivesse uma bolinha aqui e ela começasse a aquecer. E é justamente a energia Reiki começando a fluir através de você, tá? O passo seguinte, você vai pedir pela recuperação ou saúde do paciente em todos os níveis. Então, eu peço para que esta pessoa, você pode dizer o nome da pessoa, se recupere, que a sua saúde se recupere em todos os níveis. É simples. Leve as mãos postas, né? As mãos assim, você vai juntar, a mão continua junta, você vai levar ao terceiro olho, que é o chakra do terceiro olho, e depois você vai começar a aplicação, né? Então, geralmente a gente começa pela cabeça, então você vai fazer assim, e depois você já vai começar a aplicação ali do reiki nas posições que a gente vai ver, tá bom? Então, o Reiki é basicamente isso. Você vai levar as suas mãos para os pontos onde a energia é necessária. Shiryo, que é o terceiro e último pilar, significa tratamento. Então, são todas as técnicas, né, de tratamento do Reiki, que vai envolver aí a autoaplicação, a aplicação em outras pessoas, posições específicas, né, para determinados sintomas e equalização do fluxo energético da pessoa. Então, o tempo de aplicação em cada posição, como vocês estão ainda no reiki de nível 1, o tempo de aplicação é de 5 minutos. Então, você vai ficar ali com as suas mãos postas em cada posição ali dos chakras, a posição que a gente vai passar, pelo menos 5 minutos. Então, geralmente, se você for pensar que você vai fazer uma aplicação nos 7 principais chakras, a gente tem um atendimento em média que ele vai durar entre 35, 40, 45 minutos, tá bom? A partir do nível 2 do Reiki, esse tempo já pode diminuir aí para 3 minutos em cada posição, tá bom? Para realizar as aplicações, é fundamental que você respire profundamente a cada 30 segundos. Isso é importante para você manter a sua concentração e para você também manter esse fluxo energético fluindo, tá? E quais são os 5 princípios do Reiki que a gente chama de Gokai? Vocês já devem ter visto algumas pessoas compartilhando aí na internet o Gokai. Algumas trazem significados, traduções diferentes, mas eu busquei, né, pessoas descendentes de japoneses, né, professores, para fazer essa tradução, para confirmar essa tradução aí para mim, e é o que eu vou trazer para vocês, né? Lembrando que aqui a gente está vendo o reiki tradicional japonês, o Sui, e eu busco sempre trazer a essência mais próxima do reiki que Mikao Sui criou, né? Tirando bastante dessa
concepção ocidental, né? Que o rei que ele teve que passar por muitas adaptações no Ocidente, né? Por causa da Segunda Guerra. E para ele ser aceito aqui no Ocidente, principalmente, ele teve que sofrer. Então, tem alguns livros, vocês vão encontrar aí algumas pessoas falando que Mikao Sui era cristão, era padre, não sei o que, e não tem nada a ver essa história, gente. Não existe. Não existe. Quase não existem cristãos hoje no Japão. Imagina lá na época que o rei que foi desenvolvido por Mikao Sui. Então, essas são algumas histórias que não têm base histórica nem científica. A única explicação é que o rei que ele teve que passar um período aí com algumas adaptações, né, dentro da história do reiki, né, só para vocês saberem também, é, a pessoa, né, que trouxe o reiki, ficou assim conhecida por trazer o reiki para o Ocidente, é Hawayo Takata. E aí, essa senhora, ela era do Havaí, ela era descendente de japoneses, mas morava no Havaí, e ela foi fazer um tratamento de reiki no Japão, ela se curou, ah, de um problema que ela tinha no pâncreas, e aí ela quis trazer esse conhecimento, esse ensinamento do reiki para o Ocidente. Só que na época, né, o Japão, né, o conhecimento, a cultura japonesa, ela não era muito bem aceita, principalmente nos Estados Unidos, por causa da Segunda Guerra. A gente sabe que o Japão foi aliado, né? Foi aliado da Alemanha e da Itália na época da Segunda Guerra, teve toda a sua questão lá, aquele período imperialista, e houve, né, o ataque a Pearl Harbor, enfim. Então, a galera do Havaí não gostava muito dessa história enfim, absorver uma terapia japonesa, então eles não gostavam muito dessa história. Então, eles tiveram que adaptar um pouco para o reiki poder chegar até a gente hoje em dia, mas o bom é que hoje a gente consegue se conectar à tradição, ao conhecimento mais correto, mais original, né? E dentro desse conhecimento correto e original está o Gokai, que são os 5 princípios do Reiki. E por que que Mikao Usui ele desenvolveu esses 5 princípios do Reiki? Ele queria criar alguma regra, alguma coisa? Não. A questão que aconteceu foi o seguinte: ele, lá no começo, ele percebeu que muitas das pessoas que ele curava, né, que ele atendia com o reiki, essas pessoas acabavam voltando depois com os mesmos sintomas, com os mesmos problemas, e ele tinha que fazer todo o procedimento de cura de novo. E ele ficava, pô, o que é que está acontecendo? E aí ele verificou que, o que é que acontece? Por que que essas pessoas estavam com essas mesmas doenças, esses mesmos sintomas? Lembra que eu falei que a doença ela se manifesta primeiro nos corpos sutis, para depois ela se manifestar no corpo físico? Então é justamente isso. Então existiam maus comportamentos, né, situações ali que aquelas pessoas faziam que estavam gerando aquele desequilíbrio, estavam gerando aqueles sintomas, aquelas doenças. E Mikao Sui, ele compreendeu isso e ele criou esse método, né, para uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Então, eles foram inspirados nos poemas do imperador Meiji. Então, Mikao Sui, ele viveu na época do imperador Meiji e era uma época também que tinha muita perseguição a seitas ou qualquer coisa que fosse ali diferente do que tinha sido estabelecido pelo imperador. Então, ele tinha conhecimento disso e ele fazia, tipo, para meio que, não sei se burlar, mas proteger, para proteger, ele fazia a leitura também desses poemas do imperador Meiji, lá nos encontros, nos cursos que ele promovia. E aí, inspirado nesses poemas, né, ele criou os 5 princípios do Reiki, ele criou o Gokai, com esse objetivo de ajudar as pessoas a refletirem sobre suas condutas e abandonarem hábitos prejudiciais. Então, o Gokai a gente pode
usar para iniciar e terminar a meditação Gachô, como eu falei. Então, você pode estar ali fazendo a sua meditação Gachô e meditar na, no Gokai, nos cinco princípios. O Gokai, ele também pode ser utilizado para a limpeza dos ambientes, então você pode recitá-lo como um mantra e usá-lo junto com a energia Reiki para limpar um ambiente, para refletir sobre os seus atos, refletir sobre os seus pensamentos e para enviar Reiki para o mundo. Tudo bem. E quais são os cinco princípios do Reiki, né? Como que a gente tem aí o Gokai? Então, aqui eu trouxe a tradução do japonês, a explicação em japonês. Pode ter alguma diferença aí na escrita, né? Algumas pessoas têm Ikaruna, mas Ikaruna e Okaruna vai ser o mesmo significado. E eu vou ler para vocês em inglês. Eu gosto sempre que os meus alunos eles gravem também em inglês, não, em japonês. Eu gosto que meus alunos gravem em japonês, meditem no japonês, porque é de onde o Reiki foi desenvolvido, né? Como ele surgiu, foi nessa língua, então eu acho que traz mais potência, traz mais energia. Então, Kyo dakewa wa ikaruna, Kyo dakewa wa shinpai suna, Kyo dakewa wa kanshashite, Kyo dakewa wa gyohageme, Kyo dakewa wa hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa ikaruna. Kyo dake wa shinpai suna. Kyo dake wa kanshashite. Kyo dake wa gyo ohageme. Kyo dake wa hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa ikaruna. Kyo dake wa shinpai suna. Kyo dake wa kanshashite. Kyo dake wa gyo ohageme. Kyo dake wa hito ni shinsetsu ni. Vamos ver o significado. Então, Kyodakewa e Karuna, só por hoje não me aborrecerei. Kyodakewa Shinpai-suna, só por hoje não me preocuparei. Kyodakewa Kanshashite, só por hoje serei grato. Kyodakewa Gyohageme, só por hoje trabalharei honestamente. Kyodakewa Hitoni Shinsetsuni, só por hoje serei gentil com todos os seres. Kyodakewa e Karuna, só por hoje não me preocuparei. A ideia aqui é que a gente esteja presente no aqui e agora, né? Preocupar-se é antecipar algo, é antecipar um problema que não aconteceu e que pode não acontecer. Então você vai estar desperdiçando energia. Você vai colocar, direcionar energia para algo que ainda não aconteceu, que pode não acontecer, né? E você está colocando energia numa coisa que nem não existe. Ao invés de você dedicar o seu tempo, a sua energia para algo que está ali existindo, que está na sua frente, que está, né, ali na matéria, está na forma, né? Você está se preocupando com algo que não faz o menor sentido. Você está se ocupando, né, com uma situação que você não vai poder mudar, você não vai poder ajustar naquele momento. Então, para que você vai gastar sua energia com isso? Ocupe-se a fazer o que for preciso, na hora que for preciso. Eu não estou dizendo assim que você não vai se planejar, que você não vai se organizar. Não é isso. A preocupação aqui é no sentido de eu vou ficar nervosa, eu vou me aborrecer, eu vou me entristecer com algo que pode não acontecer, ou com algo que não existe. Não existe, é uma coisa que só existe na sua cabeça. Então, isso é muito comum em pessoas que têm depressão, em pessoas que têm ansiedade. Porque acontece? Na ansiedade, você está sempre antecipando situações que podem vir a acontecer, mas que não necessariamente vão acontecer. E fazendo correlações que só existem na sua cabeça. Isso é basicamente o sintoma da ansiedade. Então, quem tem ansiedade, ele está o tempo todo preocupado e tentando buscar se defender, buscando possíveis soluções para problemas, para situações que podem ocorrer. E a pessoa que tem depressão,
ela tá vivendo em uma situação, uma vida, que ela também não pode mudar. Não pode mudar, ela não consegue mudar. Então a preocupação é assim, ou ela vive na depressão, ela vai viver no passado, sofrendo por situações que ela viveu e que ela não consegue mudar, ela não consegue ajustar, ou ela vai estar melancólica, triste por um futuro que ela não sabe como vai ser. Mas que na cabeça dela, ela pensa que vai ser ruim, que vai ser horrível e que vai ser triste e não, não quero, entendeu? Então, assim, esse princípio do Gokai é justamente para tirar você dessa ilusão e trazer você para a realidade. Pô, para que você está gastando energia com isso? Para que você está se desequilibrando com isso? E aí, esses sintomas, essas coisas que eu falei, eles trazem desequilíbrio, principalmente para o chakra cardíaco, né? Traz problema para o chakra do plexo solar, para o chakra base, né? Traz problema para todos os chakras, na verdade, porque ele vai gerar desequilíbrio em todas as formas. Porque uma pessoa depressiva e ansiosa, ela não tem uma boa capacidade de se expressar, por exemplo. Ela tem dificuldade de se expressar, então o chakra laríngeo já não vai estar funcionando. Ela não consegue enxergar as coisas direito. O chakra frontal não vai funcionar. Ela entra em processos de autossabotagem, né? Ela pode ter aí crises, né? Pessoas com ansiedade ou com depressão, elas podem ter crises suicidas, então elas perdem totalmente a conexão com o chakra coronário, com o divino. É, autoestima, sensação de não ter contato com a terra, com a matéria, com a própria existência. Então, percebem como uma coisinha só causa desequilíbrio em todos os chakras? E você não consegue sair desse processo? Então, se eu falo que pelo menos só por hoje eu não vou me preocupar, eu vou tentar só por hoje não passar por todos esses sintomas, por todas essas situações. Eu vou me controlar, eu vou controlar as minhas emoções, as minhas percepções e a minha mente para não cair nesse buraco, nesse looping da preocupação. E por que que ele fala que é só por hoje? Porque ele sabe que para a gente pensar na eternidade é muito tempo, né? É muito complicado. Mas o só por hoje, só hoje a gente consegue tentar. Dar continuidade aqui. Kyoda que eu acho em Paissuná. Só por hoje não me aborrecerei. É muito difícil. É muito difícil não se aborrecer, porque sempre vão acontecer coisas e situações meio que quase para forçar você a se aborrecer, né? Mas a ideia é que a gente possa controlar, né, as nossas reações, porque a gente não consegue controlar a reação do outro. Eu não consigo controlar o que o outro sente ou o que o outro pensa, mas eu posso focar em mim mesmo. Eu posso focar nos meus sentimentos, né? Então, quando eu me irritar, eu vou buscar voltar ao meu equilíbrio o mais rápido que eu puder. Eu vou me esforçar para isso, porque todas as ações que a gente toma quando a gente está aborrecido, quando a gente está irritado, a gente se arrepende depois. A gente se entristece. A gente vê que aquele não era o nosso normal, não é condizente com a nossa ética, com os nossos valores. Então, o ideal é realmente buscar não se aborrecer. É difícil, eu sei que é muito difícil. Para mim é muito difícil, é um dos mais difíceis. Gokai, Kyodakewa, Kanshashite, só por hoje serei grato. Dentre milhares de galáxias e planetas, milhares de formas de vida, bilhões de pessoas, você teve a oportunidade de estar aqui, acessando esse conhecimento e a potência da energia vital universal. Seja grato e aprenda com todas as experiências. O que é que eu quis dizer aqui? Existem hoje, se eu não me engano, 8 bilhões de pessoas na Terra.
encarnadas na Terra, na matéria, 8 bilhões. Quantas dessas 8 bilhões de pessoas você acha que estão buscando melhorar, evoluir? Estão buscando uma terapia, estão buscando se conectar, se reconectar com a energia vital, espiritual, com a energia universal. Pouquíssimas pessoas. Então, só nisso aí você já é uma pessoa privilegiada e você tem que agradecer. Só por isso, só por estar aqui você já tem que agradecer. E uma coisa que eu sempre falo também para os meus alunos, tem um livro, né, da Bíblia que eu acho bem interessante, que é o livro de Jó. E tem uma passagem de Jó, né? Jó foi a ideia é que ele foi muito testado, né? Ele foi testado ali na sua fé e mesmo com todos os testes, todos os sofrimentos que ele passou, ele não houve nenhum abalo ali na sua fé, no seu conhecimento. E ele fala, né? É, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Então, sempre que acontecia alguma coisa com ele, que ele perdeu algo que ele amava, né? Alguém que ele amava, aconteceu alguma coisa, ele reconhecia isso. Bom, foi Deus que me deu, né? Porque Deus que é o Senhor de tudo, Ele que tem essa capacidade de dar e de retirar. Então, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Ele não deixava de louvar a Deus, ele não deixava de ser grato, deixava de ser grato. Então, Kyodakewa, Gyo Ohageme. Só por hoje trabalharei honestamente. Essa é a tradução correta, tá? Então, dê o seu melhor em tudo que você fizer. Cumpra a sua missão, cumpra o seu Dharma com responsabilidade e excelência. Tenha atenção aos detalhes. Entregue tudo que você faz de bom, né? Faça circular essa energia. Então, o reikiano, ele vai ser reconhecido por uma pessoa que ela vai ser sempre ali, é uma pessoa que sempre vai fazer o melhor dela, ela sempre vai querer entregar o melhor, né? Isso é uma característica do reikiano. E Kyodakewa Hitonishin Setsuni. Só por hoje serei gentil com todos os seres. Gentileza gera gentileza. Aqui, quando eu falo seja gentil com todos os seres, né? São todos os seres mesmo. Não só, não é, porque tem algumas traduções que seja honre pai e mãe. Não existe isso no Gokai. Não, não é assim, não existe essa frase, não tire da sua vida, não existe. Isso é lá do cristianismo, dos 10 mandamentos, que tem isso aqui. No Gokai não existe isso, é honrar pai e mãe. Não. É ser gentil com todos os seres. Por quê? Porque todos os seres merecem a sua gentileza. Não é só aquele que está próximo a você ou só aquele que te traz algum benefício. São todos os seres. E aí, não são só os seres humanos, são todos os seres vivos, os humanos, os animais, as plantas. E eu gosto de estender isso para todos os seres mesmo, todas as dimensões. A gente tem que ser gentil com todos os seres de todas as dimensões, porque a gente não sabe. A gente não faz a menor ideia do que está do lado de lá. Então, vamos ser gentis com todos os seres. É difícil? Muito difícil. É muito desafiador. Nem sempre a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente vai se aborrecer, a gente vai se preocupar, né? A gente vai querer fazer sempre o nosso melhor. E em alguns dessas situações a gente acaba esquecendo esse princípio aqui, de que a gente precisa ser gentil com todo mundo, com todos os seres, mas a gente vai fazer isso, a gente vai se esforçar porque somos reikianos. E é para isso que a gente está aqui. E tudo isso, né, o Gokai, todos esses princípios, é justamente para a gente manter a nossa energia fluindo da forma correta, fluindo de forma equilibrada e para evitar a contaminação da nossa energia com energia negativa, com energia poluída, com energia ruim. E aqui tem essa frase do cacique Seattle, né, que é um nativo americano.
E ele escreveu assim, né? Ele falou assim: quando o último rio secar, a última árvore for cortada e o último peixe pescado, eles vão entender que dinheiro não se come. Essa é uma foto da época lá do colonialismo inglês, né? Lá nos Estados Unidos. E essa montanha aí foi feita com crânios de bisões, crânios de búfalos, americanos. E é um pouco para a gente ver até onde vai a estupidez e a ganância de alguns seres humanos, né? Que eles fizeram isso e ainda hoje as pessoas ainda fazem muitas dessas barbaridades em busca de carne, em busca de peles, em busca de dinheiro. Tudo isso é por dinheiro. Poder, uma ilusão, uma falsa sensação de poder, de ser o desfrutador, de estar no poder, de estar por cima, né? Quando a qualquer momento você pode parar de respirar e você deixa de existir. E aí esse corpo que você cultivou, que você idolatrou, essa riqueza que você buscou tanto, ela não vai importar, ela não vai servir de nada. Ela não vai fazer diferença nenhuma, porque a sua existência deixou de existir. Você não está mais aqui. Então, para que perder tempo com isso? Para que causar sofrimento? A gente não está aqui para isso, né? Então, trazer uma meditação aqui para vocês, né? Eu não preciso ser perfeita para ser digna de amor e carinho. Eu sou digna assim como sou. Sou eu que decido o modo como me sinto em relação a mim mesma. Sou capaz de realizar até meus sonhos mais audaciosos. Eu posso encarar o mundo com empatia, graça e amor. Tenho poder para enfrentar o que me desafia, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre a anatomia esotérica, sobre os diferentes corpos, e também vamos ver o símbolo do Reiki do nível 1, que é o Chokurei. Então, muito obrigada por estarem comigo nessa aula. Até a próxima.